Procuradoria-Geral da República pede prisão do senador Sérgio Moro. Agentes da Polícia Federal vão aos Emirados Árabes buscar o empresário Tiago Brenan, que foi preso hoje. Chanceler russo visita o Brasil e agradece proposta de criação de grupo de países para discutir guerra na Ucrânia. Governo adia mais uma vez a entrega da proposta da nova regra fiscal. Airbus e Air France são absolvidas pelo acidente de 14 anos atrás, com o voo que saiu do Rio de Janeiro com mais de 200 pessoas a bordo. Guerra pelo poder no Sudão já provocou quase 200 mortes. Depois de resgatados de traficantes e das mãos de pessoas violentas, quase 9 mil animais silvestres são devolvidos à natureza em Brasília. E os jovens que frequentam a Igreja Internacional da Graça de Deus decidiram que o momento é on, que significa a ligação com o Pai. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Uma ação da Procuradoria-Geral da República apresentou uma denúncia contra o senador Sérgio Moro por calúnia. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o senador do União Brasil do Paraná deixa entender que Gilmar Mendes, do STF, vende habeas corpus. No vídeo, o ex-juiz e atual senador Sérgio Moro aparece em uma festa ao ar livre. Em determinado momento, alguém diz ao fundo: está subornando o velho. Na sequência, Moro responde: não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Está subornando o velho. Não, isso é fiança, instituto, para comprar um habeas corpus do Gilmar Mendes. Não, tá... Na avaliação da PGR, Moro cometeu o crime de calúnia contra o ministro do STF ao sugerir que o magistrado pratica corrupção passiva. Além disso, na visão do órgão, o ex-juiz estava ciente da gravidade do que estava dizendo e o fez em público, na frente de muitas pessoas, sabendo que estava sendo filmado. Moro também teria atuado com o objetivo claro de depreciar e descredibilizar a atuação de Gilmar Mendes na corte. O documento da denúncia é assinado pela vice-procuradora-geral da República, Lindora Maria Araújo. Para ela, Moro agiu com a nítida intenção de macular a imagem e a honra objetiva do ofendido, tentando descredibilizar a sua atuação como magistrado da mais alta corte do país. A PGR pede que o senador seja notificado a apresentar uma resposta em um prazo de 15 dias e que o STF instaure ação penal sobre o caso. Se for condenado a pena de prisão de 4 anos, a Procuradoria indica que Moro deve perder o mandato de senador, como previsto no Código Penal. Por fim, deve ser estabelecido também um valor de indenização. No início da noite, Sérgio Moro convocou uma coletiva para esclarecer a situação e se posicionar sobre uma possível manipulação nas imagens divulgadas. Mas claramente, naqueles fragmentos que foram editados manipulados, não há nenhuma acusação. Não há nenhuma acusação contra o ministro Gilmar Mendes. Não há nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes intencional. O que existe são falas que foram descontextualizadas e divulgadas em fragmentos para falsamente me colocar como alguém contrário ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio ministro, o que nunca fui. Sempre quando falei do Supremo, critiquei o Supremo respeitosamente e elogiei o papel que o Supremo teve no passado no combate à corrupção. O ministro Gilmar Mendes não quis se pronunciar. E o empresário brasileiro Tiago Brenan, acusado de estupro, agressão, cárcere privado e ameaça, foi preso hoje nos Emirados Árabes Unidos. A prisão faz parte do processo de extradição que foi aprovado nesse último sábado pelas autoridades locais. Para amanhã, está previsto que uma equipe com 4 policiais federais brasileiros viaje ao país para trazer Brenan de volta. Ele é alvo de 5 pedidos de prisão preventiva, acusado de agredir uma modelo, sequestrar e maltratar mais 3 mulheres, incluindo uma Miss. Desde os primeiros mandados foram emitidos, Brenan fugiu para os Emirados Árabes Unidos e levou uma vida normal até essa segunda-feira.
E o Ministério Público Federal defendeu a revogação da prisão do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, preso por suposta omissão nos ataques em Brasília no dia 8 de janeiro. Em documento enviado ao Supremo, o subprocurador-geral da República, Carlos Frederico Santos, sugeriu que, como as investigações estão avançadas, a prisão pode ser substituída por medidas mais leves, como o uso de tornozeleira eletrônica. O ex-ministro ainda seria proibido de sair do Distrito Federal e de manter contato com os outros investigados. A defesa de Torres já tentou sua liberação outras 3 vezes, mas sem sucesso. 12 dias após o ataque que deixou 4 crianças mortas e outras 5 feridas em uma creche em Blumenau, Santa Catarina, a instituição reabriu as portas para as aulas. O caso ainda terá desdobramentos, já que a Polícia Civil do Estado indiciou o homem que cometeu o atentado. O dia 5 de abril deixará uma marca trágica na história. O atentado ao Centro Educacional Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, espantou não só Santa Catarina, mas o Brasil inteiro. Dessa forma, a Polícia Civil do Estado indiciou o homem de 25 anos que cometeu o atentado. Segundo informações dadas pela assessoria da Polícia Civil do Estado, ele vai responder por 4 homicídios consumados quadruplamente qualificados, ou seja, por ter sido por um motivo fútil, emprego de meio cruel, sem possibilidade de defesa e contra menor de 14 anos. Além disso, o homem também responderá por 5 tentativas de homicídio, com as mesmas qualificadoras, por causa das crianças que ficaram feridas. O inquérito foi concluído na última sexta-feira, dia 14 de abril, e o conteúdo está sendo divulgado pela Polícia Civil. Os investigadores falaram que o exame toxicológico apontou que havia cocaína no sangue, mas disseram não saber ainda a quantidade da substância e se o uso tinha sido feito de forma recente. Segundo revelado pelas autoridades, o autor do crime passou a ter comportamento paranoico após se tornar usuário de drogas, e o fato até foi premeditado, já que 2 semanas antes do ocorrido, o autor chegou a afirmar para um amigo que iria fazer algo grande nos próximos dias. No diálogo com este amigo, ele havia afirmado que iria usar uma machadinha e falou sobre perseguição e citou um policial militar que foi ouvido e retirado do caso por não haver provas de algum tipo de participação. O autor do crime segue preso na penitenciária regional de Blumenau. Em meio a tudo isso, 12 dias após a fatalidade, as aulas no Centro Educacional Cantinho Bom Pastor foram retomadas nesta segunda-feira. Desde o ataque, pais, professores e moradores da cidade participam de um mutirão de reforma da área externa e interna da creche. Entre as alterações, o muro foi levantado e a fachada da unidade foi modificada. O espaço interno também foi modificado. Na rua, logo em frente à escola infantil, há uma viatura da PM, que, de acordo com a direção da Cantinho Bom Pastor, o suporte da PM será dado nos próximos 15 dias. A partir daí, a creche prevê a contratação de segurança privada. A escola infantil é particular e existe há quase 15 anos no bairro Velha. O espaço funciona como berçário, pré-escola e também contraturno para crianças de até 12 anos. Hoje, são mais de 200 alunos matriculados e quase 30 funcionários. O governo de São Paulo criou um sistema de informações de prevenção à reincidência criminal, que é quando uma pessoa persiste nos erros. O projeto é reunir dados sobre prisões, antecedentes e processos relacionados à pessoa. A partir disso, a Justiça poderá ser comunicada de forma mais rápida se um condenado em regime aberto está praticando alguma infração. Atualmente, 300 mil pessoas condenadas pela Justiça paulista cumprem penas em regimes abertos, sem um monitoramento adequado. A ex-jogadora de vôlei de praia, Sandra Matias Correia de Sá, foi à delegacia da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, acompanhada do advogado para prestar depoimento nesta segunda-feira. Sandra optou pelo silêncio na chegada e na saída da delegacia. Ela chegou a se irritar com a presença de jornalistas no local.
Por mais de uma vez, o entregador Max Ângelo Alves dos Santos, de 36 anos, foi ofendido e perseguido em seu local de trabalho por Sandra. Ele contou à Polícia Civil que, na primeira vez na noite do último dia 4, enquanto fazia entregas de bicicleta, passou com o veículo ao lado de Sandra e seu cachorro. Ela o acusou de ter passado perto demais e aí começaram os xingamentos, chegando até mesmo a pedir sua demissão na empresa de lanches. Na manhã do dia 5, Max foi à 15ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro denunciar Sandra por injúria. Na tarde daquele dia, ela voltou ao local onde Max e demais entregadores ficavam reunidos aguardando pedidos e passou alguns minutos filmando todos eles, ainda fazendo comentários ofensivos. Max disse ter alertado os colegas para que ninguém reagisse, porque era exatamente o que ela queria. No domingo de Páscoa, dia 9, foi trabalhar normalmente. Novamente, Sandra apareceu e desta vez atacou verbalmente uma outra entregadora. Viviane Souza chegou a correr e teve a perna mordida pela ex-jogadora. Depois disso, o alvo voltou a ser o Max. Usando a corda da coleira do cachorro como chicote, Sandra tentou agredi-lo, que conseguiu se desviar uma vez, mas foi agarrado pela camisa e agredido pela mulher. As cenas foram registradas pelos outros entregadores com câmeras de celulares. Santos voltou à delegacia desta vez para denunciar Sandra por lesão corporal. Comovidos com o caso, algumas pessoas se juntaram e uma vaquinha virtual foi criada para ajudar Max, que já passa dos R$238 mil e mais de 8 mil doadores em 3 dias. Morando de aluguel com a esposa e os 3 filhos na Rocinha, na zona sul do Rio, ele sonha em comprar a casa própria. E com a economia do dinheiro que antes era investido nas despesas do kitnet, vai ajudar a custear os estudos dos filhos. A meta inicial da vaquinha era arrecadar R$190 mil. A iniciativa teve apoio de famosos e empresas que o presentearam com uma motocicleta e uma bicicleta elétrica, internet para celular, propostas de emprego e até uma bolsa de estudo. Ele quer ser advogado e ajudar outras pessoas negras. Todo sucesso para Max e sua família. Em apenas 4 anos, as vendas com leilões de bens do crime organizado cresceram 29 vezes. Em 2019, foram arrecadados pouco mais de R$4,5 milhões. No ano passado, foram 126 milhões. De acordo com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, o aumento foi consequência da aprovação de uma medida provisória do governo Bolsonaro que facilitou os leilões e carimbou o destino das vendas arrecadadas como para o Fundo Nacional de Drogas, Fundo Penitenciário Nacional e Fundo Nacional de Segurança Pública. 2 toneladas de cocaína foram encontradas boiando no mar hoje perto da Cilícia, na Itália. Uma quantidade recorde. 2 toneladas de cocaína. A carga avaliada em cerca de 400 milhões de euros, mais de 2 bilhões de reais, de acordo com o anúncio feito pela polícia italiana, eram quase 70 pacotes hermeticamente fechados com 1.600 barras da droga. Os pacotes estavam amarrados com uma corda grossa de pesca, contavam com um sistema de localização e sinalização luminosa. Segundo os investigadores, a droga foi provavelmente jogada ao mar por um cargueiro para ser recuperada e transportada para o continente. O tráfico de drogas na Europa é em grande medida controlado pela 'Ndrangheta, a poderosa máfia calabresa, que usa intermediários versáteis para introduzir cocaína na Europa. A Europol calcula que o mercado varejista anual de cocaína no velho continente represente entre 7,6 bilhões e 10,5 bilhões de euros, algo entre 41 e 57 bilhões de reais. E a seguir, o governo adia mais uma vez a entrega da proposta da nova regra fiscal. E ainda, chanceler russo Sergei Lavrov vem ao Brasil para discutir acordos e até a guerra com a Ucrânia. O ministro dos Negócios da Rússia está no Brasil. Sergei Lavrov chegou tranquilo, com roupa esportiva, para discutir acordos e até a guerra do seu país com a Ucrânia. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, desembarcou no Brasil na manhã desta segunda-feira.
Lavrov se encontrou com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, no fim da manhã no Palácio do Itamaraty. Após a reunião, os ministros fizeram uma declaração à imprensa. O chanceler Mauro Vieira afirmou que os dois países estão dispostos a aprofundar intercâmbio comercial e investimentos, especialmente na área de ciência e tecnologia, meio ambiente, energia e agronegócio. Mauro Vieira disse que pediu ao ministro russo garantias de que o país seguirá fornecendo fertilizantes para o Brasil. A Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes e o conflito na região fez com que o Brasil enfrentasse a safra mais cara da história do país, segundo a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A reunião foi oportunidade para dar continuidade ao diálogo que iniciei com o ministro Lavrov em Nova Delhi, no dia 1º de março, à margem da reunião de ministros das Relações Exteriores do G20. O chanceler Mauro Vieira também afirmou que pediu ao ministro Sergei Lavrov apoio da Rússia para a candidatura do Brasil em sediar a COP30 em 2025. Na reunião, o ministro russo Sergei Lavrov transmitiu ao ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, o convite de Vladimir Putin de receber Luiz Inácio Lula da Silva na Rússia para uma visita oficial. Mauro Vieira disse que o Itamaraty está buscando a melhor data, que seja mais conveniente para os dois líderes. Os ministros também conversaram sobre a guerra na Ucrânia. Há mais de um ano, tropas russas invadiram terras ucranianas para impedir o avanço da OTAN sobre a fronteira russa. Mauro Vieira afirmou que o Brasil é contra sanções unilaterais a qualquer um dos dois países, mas pediu um cessar-fogo imediato. O ministro também reforçou a proposta de Lula de construir um grupo de países para negociar a paz entre Rússia e Ucrânia. O ministro russo agradeceu o empenho do Brasil em negociar o fim da guerra e disse que o governo russo tem interesse em solucionar o conflito o mais rápido possível. A visita de Sergei Lavrov ocorre após a viagem de Lula à China e a agenda em Abu Dhabi, onde afirmou que tanto Rússia quanto Ucrânia têm responsabilidade no confronto. O professor de Relações Internacionais do CEUB afirma que essa fala de Lula é uma estratégia para colocar os dois países no mesmo patamar com o objetivo de negociar a paz. O presidente Lula recentemente retornou da China, passando pelos Emirados Árabes Unidos, e naquela ocasião ele afirmou que duas coisas que foram muito bem recebidas pela Rússia. Primeiro, ele disse que tanto a Rússia quanto a Ucrânia são responsáveis pelo conflito em curso. Ou seja, em certo sentido, ele nivela os dois estados como igualmente responsáveis pelo conflito em curso. Ele não afirma que a Rússia é a potência agressora e que a Ucrânia é a potência agredida. Muito embora o Brasil já tenha, em várias resoluções da Assembleia Geral da ONU, condenado a invasão russa à Ucrânia. No entanto, do ponto de vista brasileiro, uma coisa é a condenação da invasão russa da Ucrânia, outra coisa é o que o Brasil tem privilegiado agora, que é contribuir para a construção da paz. O professor afirma ainda que a agenda de Sergei Lavrov no Brasil é importante para demonstrar a soberania brasileira. Ele não busca melindrar Estados Unidos ou melindrar China ou Rússia. Ele age como um player autônomo dentro da sua soberania, dentro dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil, colocados no artigo 4º da Constituição Federal, entre os quais há a defesa da paz. Sergei Lavrov segue na América Latina até o dia 21 de abril. Ele visitará a Venezuela, Cuba e Nicarágua. Segundo o governo russo, essa agenda tem o objetivo de fortalecer mutuamente a cooperação entre os países na política, comércio, economia, educação, esfera humanitária e outros campos. O presidente Lula recebeu o chanceler russo no Palácio da Alvorada. O encontro com Sergei Lavrov foi reservado. O envio da proposta da nova regra fiscal ao Congresso foi adiado mais uma vez. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, havia prometido que a medida seria cumprida até sexta-feira da semana passada. Ficou para hoje, mas Haddad decidiu fazer mais um ajuste e, por isso, o presidente Lula deve apresentar a proposta amanhã.
O texto será protocolado na Câmara dos Deputados, por onde começará a tramitar. O novo arcabouço fiscal irá substituir o teto de gastos, a regra que limita a inflação, o crescimento de grande parte das despesas da União. E ele foi apresentado aos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento e Orçamento no dia 30 de março. O novo arcabouço fiscal terá despesa atrelada à receita, limite de crescimento real da despesa, intervalo para a meta do resultado primário e, em caso de descumprimento da meta de resultado primário, superar o limite máximo da meta, o excedente arrecadado pelo governo poderá ser direcionado para ampliar investimentos. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje que vai negociar com as instituições financeiras uma redução da taxa de juros cobrada nas operações com o cartão de crédito rotativo. Haddad falou que o desenho do crédito do cartão rotativo está prejudicando muito a população de baixa renda e que boa parte do pessoal que está no Serasa hoje é por conta do cartão de crédito. Além disso, as pessoas não conseguem sair do rotativo e, por isso, é necessário encontrar um caminho negociado, assim como foi feita a redução do consignado dos aposentados. Ainda de acordo com ele, essa é uma das 14 medidas do pacote para destravar o crédito bancário, que será anunciado nas próximas semanas pelo governo brasileiro. Algumas ações contam com a participação do Banco Central. O assunto foi um dos temas discutidos em reunião com representantes da Federação Brasileira de Bancos em Brasília nesta segunda-feira. O alto patamar dos juros do cartão de crédito rotativo acontece em um momento de alta do endividamento das famílias, o que limita a capacidade de consumo da população e impulsiona a inadimplência. O preço do gás natural vendido às distribuidoras vai ficar mais barato a partir do dia 1º de maio. A Petrobras anunciou hoje uma redução de 8,1%. Já o valor ao consumidor final vai depender da margem de lucro das distribuidoras e dos impostos federais e estaduais. No caso de gás encanado, os preços são definidos pelas agências estaduais de regulação. Segundo uma pesquisa do Sindicato do Varejo Alimentício de São Paulo, na hora das compras, as mulheres são mais infiéis do que os homens. Tudo em nome do combate à inflação. O levantamento revelou que 70% das consumidoras entrevistadas deixaram de comprar algo para experimentar opções mais em conta no mercado. Percentual maior do que os homens, que ficou em apenas 55%. A categoria na qual as trocas mais acontecem é da higiene e limpeza, com 63% das respostas, seguido por itens básicos como arroz, feijão, carne e laticínios. Segundo a Cincovaga, a procura por novos produtos de higiene e limpeza já era esperada, levando em conta o encarecimento dos itens nos últimos meses. Aumentou bastante o número de empresas que pediram falência ou recuperação judicial nos 3 primeiros meses do ano. Uma situação que vem acontecendo sem parar há 2 anos, em consequência da situação econômica do país e do mundo. 255 empresários decidiram fechar o negócio contra 177 no mesmo período do ano passado, um aumento de quase 45%. E segundo o balanço divulgado pela Serasa, o número de recuperações judiciais, que é quando a pessoa pede para renegociar as dívidas, subiu 38%. E de janeiro a março foi feito por 289 pessoas. E estas empresas, entre aspas, muitas vezes são pessoas físicas que abrem um negócio para fugir do mercado de trabalho com salários médios cada vez mais baixos. São microempreendedores. Tanto que os setores com maiores dificuldades é o de serviços, seguido pela indústria e pelo comércio. 3 fatores são apontados como os maiores responsáveis pelas dificuldades destas microempresas: os juros altos, a relutância dos bancos em fazer empréstimos e, por fim, e mais importante, a redução nas compras. Mas é bom não esquecer que também há casos de grandes empresas, como a Americanas, a Marisa, a PAN e a Livraria Cultura. E a seguir, guerra pelo poder no Sudão já provocou quase 200 mortes. E veja também, na França, Airbus e Air France são absolvidas pelo acidente de 14 anos atrás com o voo que caiu no oceano.
O número de pessoas centenárias no mundo está aumentando. E para descobrir os segredos da longevidade, você vai conhecer a história de uma gaúcha descendente de russos que acaba de completar 100 anos de vida. Completar um século de vida não é para qualquer um, ainda mais assim tão saudável como a dona Catarina, que nos últimos exames periódicos confirmou. Nenhum tipo de doença no meu. E que cabeça! Posso dizer que a minha memória é 100%. Lembro desde a infância tudo, e lembro até hoje o que aconteceu, o que vai estar acontecendo, só não sei o que vai acontecer. Quando o assunto é longevidade, a professora aposentada, que completou 100 anos de vida no último dia 8 de abril, é referência. Mas ela não é a única. Segundo a Divisão de População da Organização das Nações Unidas, em 2021, cerca de 620 mil pessoas no mundo todo tinham 100 anos ou mais. Mas, de acordo com a entidade, esse número vem crescendo e pode ultrapassar a marca de 1 milhão de pessoas até o final desta década. Mas quais serão os segredos da longevidade? Felicidade. Felicidade. Viajo muito, entendeu? Adoro viajar. Caminhar, se alimentar bem, dormir bem. As dicas dos idosos são confirmadas pela especialista em medicina do envelhecimento, Valéria Goulart. Existem vários trabalhos mostrando que se você fazer uma atividade física, você pode até diminuir a chance de morte em até 30%. E a alimentação sempre é mais variada possível. Alimentos integrais, fruta, legumes, grãos, nozes, né? Evitar muita gordura, alimentos ultraprocessados que envelhecem o nosso organismo, e aqueles alimentos muito químicos, né, gordurosos, beber bastante água, hidratação é fundamental, isso é demais, e também fazer assim, consultas periódicas com o seu médico de confiança, para poder realmente ver quais são os exames que estão alterados, o que pode fazer uma prevenção. A dona Catarina diz que segue à risca todas as recomendações, cuida bem do físico e também da mente. Famosa por ter sido uma das primeiras professoras da cidade gaúcha de Erechim, dona Catarina lecionou por mais de 30 anos e hoje ainda dá lição de vida aos descendentes. Como foi quando eu era criança, como eu aprendi a subir nas árvores, andar a cavalo, todas essas coisas eu fiz. E eles querem saber tudo como foi a minha vida de infância. Exercitar a memória, manter a mente ativa e sempre buscar a felicidade apesar dos desafios são as dicas para uma vida longa do psicanalista Júnior Silva. Pessoas bem resolvidas, elas são felizes. Então a gente precisa resolver as pendências da nossa vida, mas sem perder o foco de fazer uma construção de vida. Porque quando a gente perde o propósito, a gente fica mais prostrado, né? Então eu acho que muitas pessoas que estão dentro de casa, nós precisamos encontrar o nosso propósito. Propósito é algo que a dona Catarina sempre teve. Além da profissão bem-sucedida em uma época em que o espaço para a mulher no mercado era escasso, a professora conta como alcançou o casamento dos sonhos. Eu sempre disse assim, eu quero encontrar um moço alto, moreno e simpático. E encontrou. Com seu Adolfo, ela se casou, teve 4 filhas, 8 netos e 2 bisnetos. Uma bela família, sempre muito presente. Isso eu acho que faz com que o idoso se sinta feliz. E se sente muito amada, né? Eu vejo que ela se sente muito amada. Muito amada, ela sabe que é aquela vó, aquela mãe que todos os dias alguém está dizendo, a gente diz, mãe, eu te amo. Eu telefono de manhã, quando dou tchau, eu te amo. Ela diz, eu te amo mais. Mas não é a família que dona Catarina atribui a maior felicidade de sua vida. A maior alegria da minha vida foi aquele dia que eu me abracei com o Salvador do mundo, Jesus Cristo. E essa fé também está entre os segredos da longevidade. E aí, quando a gente começa, a gente tem esse encontro com Deus, a gente começa a encontrar que a vida ela tem muito mais sabor, ela tem muito mais sentido. E é isso que as pessoas procuram. Com Deus tudo tem mais sabor, né? Tudo tem muito mais sentido. Tenho muita paz. Depois que aceitei Cristo, vivo em paz sempre e feliz.
Um dado preocupante foi divulgado hoje pelo Ministério da Saúde. Mais de 80% dos municípios ainda não conseguem aferir a pressão arterial de 50% dos hipertensos a cada 6 meses e dosar a hemoglobina glicada uma vez por ano. Isso 3 anos após o início de um programa federal que vincula parte dos recursos da atenção primária ao cumprimento de metas assistenciais estar em vigor. Das 848 cidades pesquisadas, 14% não cumpriram nenhum dos 7 indicadores do programa, como oferta de 6 consultas de pré-natal para 60% das gestantes, de atendimento odontológico e testes de HIV e sífilis, além de exame preventivo do câncer uterino para 40% das mulheres entre 25 a 64 anos e cobertura vacinal contra poliomielite e pentavalente para 95% das crianças. Os dados são do último quadrimestre de 2022 da Previne Brasil, programa criado no primeiro ano da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro e que mudou a forma de financiamento da atenção primária e foram compilados pelo Impulso Gov, organização sem fins lucrativos que dá apoio gratuito aos municípios para o uso inteligente de dados e tecnologia no SUS. Os indicadores começaram a ser mensurados em 2020, mas devido à pandemia de Covid, só em 2022 que a redução de repasses começou a valer. Em setembro do ano passado, às vésperas das eleições presidenciais, os municípios ganharam mais tempo para se ajustar ao cumprimento das metas de controle da hipertensão e da diabetes. A partir deste ano, se não houver novas mudanças da atual gestão do Ministério da Saúde, todos os indicadores do programa estarão atrelados ao repasse de recursos aos municípios. A estimativa calculada é que em 2022 os municípios tenham perdido ao menos 315 milhões de reais. Valor que ainda pode mudar porque a pasta ainda não disponibilizou os dados completos para o cálculo. Em nota, o Ministério da Saúde disse que retomou o diálogo com os gestores estaduais e municipais de saúde para a construção de políticas e ações que visam fortalecer os serviços prestados à população na atenção primária. Os pedidos para isenção da taxa de inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, já podem ser solicitados pelo candidato até o dia 28 de abril. O valor da taxa de inscrição do Enem 2023 ainda não foi divulgado, mas em 2022 o valor foi de R$ 85. A isenção é destinada a estudantes de baixa renda, mas os participantes também devem se inscrever no exame. Para solicitar o benefício, é necessário acessar a página do participante e informar alguns dados como CPF, telefone, e-mail e data de nascimento. A Air France e a Airbus foram inocentadas pelo acidente com um avião que saiu do Rio de Janeiro em direção à capital da França, Paris, e caiu no mar, perto de Fernando de Noronha, 14 anos atrás. O acidente aconteceu por causa de uma pane. Familiares dos 216 passageiros e 12 tripulantes queriam que a fabricante Airbus fosse condenada por ignorar uma falha de um equipamento do modelo de avião que entrou em serviço 4 anos antes. No momento da queda livre de 4 minutos, os pilotos não conseguiram recuperar o voo, porque uma peça congelou. Também foi pedido que a Air France fosse condenada por não ter dado treinamento adequado aos pilotos que não souberam reagir com eficiência quando o avião apresentou o problema. 10 anos depois da tragédia, o caso foi arquivado, mas houve recurso. Hoje, o Tribunal de Apelação de Paris concluiu que a Airbus cometeu 4 imprudências em relação a uma peça do avião que podia congelar e a Air France não informou devidamente os pilotos. Mas a conclusão foi a de que não são motivos suficientes para que as duas empresas sejam culpadas criminalmente por homicídio culposo, que é quando não há intenção de matar. Ou seja, foi um acidente. Mais de 180 pessoas morreram no Sudão após um combate entre o exército e paramilitares que disputam o poder do país. Os 3 últimos dias foram marcados por um conflito que deixou quase 2.000 pessoas feridas, dezenas de pessoas mortas e perdas inimagináveis no país.
Explosões e tiros puderam ser ouvidos durante todo o final de semana, principalmente na capital Khartoum, onde o medo tomou conta das ruas e os moradores permanecem trancados em casa. Uma fumaça negra tomou o centro da cidade, onde estão localizadas as instituições políticas e militares. Os poucos comércios abertos disseram que só conseguirão continuar com suas atividades por mais alguns dias, devido à falta de abastecimento, problema que também afeta as instituições de saúde. O Sudão vem passando por um momento turbulento desde outubro de 2021, quando generais realizaram um golpe de Estado que acabou com a transição do país para o regime civil. Desde então, combates com armas pesadas se tornaram rotina. A Força Aérea do país realiza ataques frequentes ao quartel-general das Forças de Apoio Rápido, na região central de Khartoum. Por outro lado, um grupo de homens fortemente armados se tornaram auxiliares do exército e atuam na capital fardados e armados, lutando para tomar o controle das principais instituições do país. Devido à situação no Sudão, médicos e organizações humanitárias lançaram alertas sobre a gravidade da situação, apelando pelo fim imediato da violência. E veja a seguir, depois de resgatados do tráfico e violência, quase 9.000 animais silvestres são devolvidos à natureza em Brasília. E os jovens que frequentam a Igreja Internacional da Graça de Deus decidiram que o momento é de ligação com o Pai. A cidade de São Paulo começou a aplicar hoje a vacina da gripe em novos grupos prioritários. A repórter Maria Clara Leite traz as informações. A vacinação contra a gripe começou no último dia 10 de abril em várias partes do Brasil para pessoas com 60 anos ou mais, crianças menores de 6, gestantes puérperas, imunossuprimidos e também para a população indígena. E agora, nessa segunda fase do calendário, começam a ser vacinados profissionais da saúde e da educação, pessoas com comorbidades, profissionais do transporte coletivo urbano e rodoviário, profissionais portuários, das forças de segurança e salvamento, profissionais das Forças Armadas e do sistema prisional, além da população privada de liberdade e adolescentes em medidas socioeducativas. Aqui na capital paulista, o imunizante está disponível nas unidades básicas de saúde de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 7 da noite, e também nas AMAs integradas, de segunda a sábado, no mesmo horário. O Ministério da Saúde disponibilizou cerca de 2 milhões de doses da vacina aqui para a cidade de São Paulo. E até a última sexta-feira, cerca de 260 mil doses já haviam sido aplicadas. Na hora de fazer a higienização bucal, é necessário que a escova de dente escolhida seja de tamanho adequado, com cerdas macias e a quantidade do creme dental recomendada de acordo com a faixa etária. Mas o resultado observado em uma pesquisa no estado de São Paulo foi de que mais de 80% dos modelos de escova têm cerdas que não atendem às normas brasileiras para esses produtos. O desafio está justamente na escolha por produtos de boa qualidade. Foram analisados 345 modelos de escovas adquiridas em diferentes estabelecimentos comerciais espalhados por 26 municípios do estado paulista. O estudo, conduzido pela Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, apontou que a maioria das escovas disponíveis no mercado não correspondem às características desejáveis para uma escovação segura. Mais especificamente, 82% dos modelos foram considerados impróprios. Para a escova cumprir bem a sua função, o cabo deve ser reto e achatado e a cabeça deve ser compatível com a faixa etária de quem vai utilizar o produto. Características que ainda são pouco conhecidas da população. Por exemplo, cada modelo deveria conter 18 tufos com 80 cerdas em cada um, totalizando 1.440 cerdas. Acontece que essa quantidade, no formato errado, representa riscos à saúde bucal.
No caso, deveriam ser arredondadas, mas a maioria é afiada, o que acaba produzindo microferimentos na gengiva e desgastes no esmalte do dente. Sem contar que descumpre as normas vigentes de regulamentação. As falhas nas normativas fragilizam e dificultam a eficácia das ações de vigilância sanitária. Ainda de acordo com o estudo, é praticamente impossível averiguar o acabamento das cerdas a olho nu. Então, o consumidor fica à mercê da honestidade do fabricante. O jogador brasileiro Daniel Alves prestou um novo depoimento e mudou a versão que vinha dando até agora sobre um abuso sexual em uma boate de Barcelona, na Espanha, em dezembro do ano passado. Hoje, ele disse à juíza responsável pelo caso que aconteceu tudo o que tinha dito até agora, mas nada foi forçado. O jogador confessou que mentiu para esconder a infidelidade à modelo espanhola Joana Sanz, com quem era casado. Ela já pediu divórcio e ele está preso desde janeiro. A juíza ainda não decidiu se Daniel Alves será julgado como réu. Quase 9.000 animais silvestres foram resgatados na região de Brasília e arredores nos últimos 2 anos, após uma campanha intensa do Batalhão de Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal. A maioria desses animais era filhotes, vítimas de tráfico, criação clandestina e maus tratos. E as aves lideram a lista dos resgates. Só nos últimos 2 anos foram encontrados 964 canários da terra, 545 baianos e 282 periquitos do encontro. Já entre os mamíferos, os saruês estão entre as principais vítimas, com 1.718 resgatados no total. 86 macacos sagui e 75 capivaras. Já na lista de répteis, os destaques são as jiboias e cobras cipó. O trabalho do Batalhão da Polícia Militar Ambiental do Distrito Federal nos últimos anos é considerado um sucesso. Em 2021, foram resgatados mais de 4.000 animais. Em 2022, foram mais de 3.500. Este ano, de janeiro até o começo deste mês, aconteceram 711 resgates. Para o tratamento, há os CETAS, locais mantidos pelo IBAMA, para receber os animais apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente pela população e pelos órgãos públicos. Ao chegar no local, todos os animais passam por avaliação veterinária e, dependendo da situação, são encaminhados ao ambulatório para administração de medicamentos. Após a avaliação, os animais em boas condições clínicas são soltos e os que precisam de uma atenção especial são encaminhados a cativeiros autorizados pelo IBAMA. Os casos considerados mais graves são atendidos no setor de animais silvestres no Hospital Veterinário da Universidade de Brasília ou em clínicas veterinárias parceiras. Além disso, o Zoológico de Brasília também atende mamíferos de grande porte. Após o processo, os animais que receberem alta do veterinário são colocados em ambientes familiares para a espécie e passam por nova avaliação clínica para voltar à natureza. No local, os animais realizam exercícios e comem alimentos para enriquecer a saúde. Após o tratamento, os animais são finalmente soltos na natureza. A Igreja Internacional da Graça de Deus realizou um evento especial para jovens e adolescentes neste fim de semana. O JQV Teens, a sigla é a abreviação de Jovens que Vencem. Na Igreja Internacional da Graça de Deus, os teens estão on. Mas afinal de contas, o que é estar on? As crianças e adolescentes responderam. Estar on é estar ligado com Deus, ter uma comunhão com Deus, estar on com Deus e off pro diabo. Pra mim, estar on é assim, a gente aprender mais de Deus com pessoas da nossa idade, sabe? É muito bom, porque antes era nós com as crianças, agora só somos nós. E um ajuda o outro, sabe? É muito bom aprender de Deus com umas pessoas da nossa idade. Isso ajuda e motiva muito a gente. Com muita animação, dança e louvor, esses jovens acolheram a palavra de Deus neste movimento que visa fazer a transição das crianças da escolinha para os jovens que vencem. Vamos aplaudir o único que é digno! Quem é Tim faz barulho lá no alto!
pronto para ficar perto do céu. Nasceu no coração de Deus e agora os teens ganham na presença do Senhor vez e espaço. Nós estamos unindo JQV e CQV para que o Espírito de Deus possa alcançar o coração dos nossos adolescentes. Sei que és meu Pai e amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Cerca de 1.000 crianças e adolescentes a partir dos 10 anos participaram do evento realizado na sede nacional, que fica no centro da capital paulista. O culto abriu o calendário de atividades presenciais do JQV Teens em todas as unidades da Igreja Internacional da Graça de Deus que já possuem o movimento. O pastor Márcio Alves, líder dos Jovens que Vencem, falou da importância do grupo JQV Teens. Essa fusão da escolinha para a juventude. Então esse meio termo é muito importante, é uma fase de decisões, fase de escolhas. E muitas vezes até os pais não conseguem orientar essa geração. É uma geração que precisa de muito cuidado, muito amor. E a nossa igreja está muito feliz mesmo por saber que esse departamento está vindo com força total para o futuro da nossa nação. Eu louvo a Deus pelos testemunhos que têm surgido de crianças, de adolescentes, essa fase de pré-adolescente, jovens que queriam se matar, tirar a sua vida e ver eles sendo libertos, restaurados, depois tendo uma perspectiva de vida do futuro, o que querem ser daqui em diante, isso não tem preço. O pastor Jaime de Amorim Campos e o missionário R.R. Soares também prestigiaram o evento. Não, hoje eu não vou trazer a palavra para vocês. Eu tenho uma surpresa para vocês. Então vamos receber a surpresa aplaudindo o Senhor Jesus. Estou muito feliz por estar com vocês aqui. Vou dar uma palavrinha rápida para vocês, porque vocês são o futuro da igreja. Daqui 10 anos, vocês já estão rapazes e moças, daqui 15 anos estão saindo da faculdade. O mundo está na mão de vocês. É só continuar com Jesus que vocês vão ser uma bênção. A líder do JQV Teens, Tayane Arruda, citou os objetivos do movimento. Eu sinto que agora a gente tem um pedaço, sabe? A gente tem um nome, a gente tem um ministério consolidado para fazer essa transição das crianças para os jovens, porque eles nem são tão maduros assim, que têm um trabalho, faculdade, mas também já não são mais tão infantilizados. E para a nossa sociedade de hoje, a gente precisa falar de certos assuntos dentro da igreja, a gente precisa falar com eles de uma forma muito certeira, sabe? A linguagem precisa ser uma linguagem direta para eles e muitas vezes a gente acaba ficando com medo, sabe, de falar umas certas coisas e a gente precisa tratar isso com os adolescentes. A Tayane aproveitou também para fazer um convite para que todos os adolescentes fiquem on. Pessoal, nós temos teens em todas as igrejas da Graça do Brasil, estamos implementando. Nós temos encontro com vocês toda quarta-feira aqui na sede de São Paulo, quarta-feira às 19h30, no último culto. Enquanto está rolando o culto com o pastor Jaime, a gente tem o nosso encontro dos teens lá na escolinha da sede. No domingo a gente também tem um encontro às 9, às 11, às 14 e às 18 horas. Então vem participar. Fica com a gente, interage. Você que é adolescente que está me assistindo e às vezes não tem vontade de vir para a igreja porque não tem gente da sua idade, cola lá nos teens, vamos junto que vai dar tudo certo e vocês são parte dessa família tão bonita. Oh, glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh, glória, nós damos glória e vamos todos para a volta da vitória. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você, início de semana e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.